Nós estamos numa série de mensagens e chegou ao final. Vale a pena ouvir de novo. Hoje é a quarta e última mensagem da nossa série. E eu gostaria de lembrar você que Deus tem dado uma visão à nossa igreja, a Paz Church, uma visão que é totalmente bíblica e inspirada pelo Espírito Santo. E eu quero recordar você, através de alguns gráficos, tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desses 4 domingos. Hoje é o nosso 4º domingo. Primeiramente, aprendemos sobre o reino de Deus, que Deus quer que o seu reino seja implantado em toda a terra. A Bíblia deixa bem claro que Deus, desde o início, desde a criação do mundo, Deus tinha um sonho muito grande, e Ele desejava que o seu reino fosse implantado na terra e espalhado através da sua glória sendo espalhada através da terra. E como Ele iria fazer isso? Através do coração do seu reino. Qual é o coração do reino de Deus? O coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, formada por todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. O próprio Jesus disse: Senhor, venha o teu reino aqui na terra, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita lá no céu, seja feita aqui na terra. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele também disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então, se nós queremos ver o reino de Deus implantado na terra, nós temos que estar edificando com Jesus a sua igreja, para que o reino de Deus expanda sobre a terra. Agora, essa igreja do Senhor Jesus, ela tem um coração. Qual é o coração da igreja do Senhor Jesus? É a igreja local. Nesse caso, a nossa igreja local, a Paz Church. Nós aprendemos que a igreja local está revestida da autoridade de Deus. Nós aprendemos que a igreja local é o segredo do social, e a igreja local é canal de transformação para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para esse mundo, e que nós devemos viver aliançados com a igreja local. Que Jesus está no meio da igreja local. Essa igreja também tem um coração. E qual é o coração da igreja local? É a célula, ou seja, é a igreja no lar. Mensagem sobre a igreja no lar. Lembramos que somos um avião de 2 asas, como igreja. Então, para você voar alto, uma asa, culto de celebração. Outra asa, a igreja no lar, a célula. E esta célula tem um coração. E qual é o coração da célula? É o MDA. Diga comigo: o coração da célula é o MDA. Esse coração, ele revela, o MDA, ele revela quem eu sou, a minha identidade de discípulo. O que significa MDA? Talvez você esteja aqui pela primeira vez e diga: pastor, sobre célula, semana passada o senhor explicou tudinho, mas e o que é MDA? Hoje o senhor começa com essa sigla. Sim, é uma sigla que significa Modelo de Discipulado Apostólico. MDA, Modelo de Discipulado Apostólico. Ele é inspirado totalmente na forma em como Jesus discipulava os apóstolos. Os apóstolos eram discípulos de Jesus, e Jesus caminhava com eles. E pela forma como Jesus discipulava estes apóstolos, nós também, inspirados pelo Espírito Santo, nós também praticamos o discipulado. Carinhosamente, falamos do meu discípulo amado e do meu discipulador amado também. Esse é um princípio totalmente bíblico. Ele está na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, pastor, discipulado não começou com Jesus. No Novo Testamento, não. Inclusive, você sabe quem foi o primeiro discipulador da história? O próprio Deus. Lá em Gênesis, a Bíblia mostra Deus indo discipular o Adão. A Bíblia diz lá no capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, você vai ver essa história, que Deus, na viração do dia, ou seja, no final da tarde, no início da noite, no término da tarde, para o começo da noite, Deus ia até o jardim e ele passeava, ele discipulava o homem.
A Bíblia está cheia de relatos sobre discipulados no Antigo Testamento. Alguns deles são mais evidentes. Por exemplo, o caso de Josué. Josué era discipulado por Moisés. Nós vemos o caso de Eliseu. Eliseu era discipulado por Elias. Nós vemos o caso de Geazim, que era discipulado por Eliseu. Nós vemos o caso de Baruque, que era discipulado pelo profeta Jeremias. E nós chegamos ao Novo Testamento. Existem outros casos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós somos marcados por Jesus. A vida de Jesus foi marcada através do discipulado. Ele escolheu discípulos, ele caminhou com os discípulos, ele ensinou os discípulos. Jesus fez discípulos, e quando ele estava subindo ao céu, ele deixou uma missão para os seus discípulos. O título da mensagem de hoje é uma pergunta, e você não vai responder agora, você vai responder só no final da mensagem. A pergunta é: eu, um discípulo? Vamos fazer a pergunta agora? Coloca a mão no coração e diga assim: eu, um discípulo? O que é um discípulo? O discípulo é um seguidor. Discípulo é um seguidor. O discípulo, ele é um aprendiz. É uma pessoa que o coração é ensinável e está aberta aos ensinos do seu mestre. Isso é ser um discípulo. Quando você entregou sua vida a Jesus, você se tornou um discípulo. Você tomou a decisão de seguir a Jesus. Então, um seguidor é um discípulo. E para viver com Jesus, você precisa desse coração. Todo seguidor de Jesus precisa, eu preciso, você precisa de um coração que é ensinável. E a primeira verdade que eu quero ver com você hoje à noite é que eu fui chamado para ser um discípulo de Jesus. Diga: eu fui chamado. Se for mulher, diga: eu fui chamada. Eu quero ouvir as irmãs, digam: eu fui chamada. Todos nós, eu fui chamado para ser um discípulo, aleluia. Fomos chamados, sim. E o interessante desse chamado, irmão, não fique escandalizado com o que eu vou falar para você agora, é que antes mesmo de você converter a Cristo, Ele já estava te chamando para ser discípulo. Antes de eu ter a minha experiência com Cristo, conhecê-lo como Senhor e Salvador, uau, Ele já estava me chamando. Aonde que está isso? Jesus mesmo falou. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Pense numa pessoa sobrecarregada, era eu, irmão. E Jesus disse: eu vou aliviar você, eu vos aliviarei. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixa eu abrir um parêntese com você. Essas duas qualidades todos nós precisamos: mansidão e humildade. Olhe para o seu irmão, diga para ele: eu vejo isso em você. Mansidade e humildade. Você está afirmando a identidade do seu irmão. Você está reconhecendo essa virtude e também profetizando. Aleluia. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis relax, descanso, refrigério, alegria para a vossa alma. Aleluia. O texto vai continuar aí. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavrinhas de Jesus aqui. A primeira, Jesus disse: vinde. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: olha, se entregue, para de resistir, se renda, seja uma pessoa que se submete ao meu senhorio, decida vir comigo, venha caminhar comigo. É o que Jesus está dizendo. Vinde, Ele está chamando. Mas depois Ele fala algo, Ele diz: aprendei. Jesus diz: aprenda comigo. Jesus está dizendo: torne-se um aluno, torne-se um aprendiz, decida praticar aquilo que eu vou te ensinar.
O apóstolo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele deixa bem claro que nós somos chamados para ser discípulos. Ele diz assim, no capítulo 2, versículo 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para, o que é um discípulo? É um seguidor, para que sigam os seus passos. Nós fomos chamados para seguir os passos do Mestre. Você foi chamado para seguir os passos de Jesus. E o próprio Jesus disse aqui em Mateus capítulo 16, que texto fantástico, é uma das frases, é uma das porções da Bíblia que saíram dos lábios de Jesus, um dos textos mais profundos que Jesus citou. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e let's go, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E aí Jesus traz uma reflexão sobre o sentido e o valor da vivência humana. Jesus pergunta, pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Eu passei muito tempo meditando nessas palavras de Jesus. E quando eu estava meditando, o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração e eu anotei para você. Que não há sentido na vida, não há propósito que justifique o meu viver, não há sentido na vida, não há propósito que justifique o meu viver, se eu não me entregar a Cristo e ser um discípulo de verdade, discípulo de Jesus. Não tem sentido, é ilusão. Você que já provou do que o mundo oferece, você sabe que isso é uma realidade. E você que nasceu num lar cristão, você não precisa ir lá fora provar o que na realidade é amargo, o que na verdade não traz sabor de vida. Não há sentido viver sem Cristo. Isso me trouxe uma outra reflexão, de que ser discípulo de Jesus é a plena revelação da minha real identidade. Ser discípulo de Jesus é o meu entendimento, é ficar claro para mim, esta é a minha identidade, que foi designada por Deus, mesmo antes do meu nascimento. É desígnio de Deus, é plano, é projeto, é desejo, é o melhor de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu fui, porque você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Isso é um privilégio, irmãos, aleluia. Então vamos declarar com alegria, só vale se você falar alto e sorrindo e com alegria, amém? O apóstolo diz, alegrai-vos. Paulo diz, outra vez, alegrai-vos do Senhor, amém? Neemias dizia, a alegria do Senhor é a minha força. No 3, 1, 2, 3, eu fui chamado para ser um discípulo de Jesus. Pode aplaudir, porque Ele merece, Ele merece. Uau, isso é demais, gente. Tem tanta gente feliz por tanta coisa, mas não existe privilégio maior que um homem possa ter na sua vida, a não ser que ele seja discípulo de Cristo, ser discípulo de Jesus. Aleluia. Segunda coisa que eu quero refletir com você é que eu fui chamado para ser um discípulo, mas não somente ser um discípulo, eu fui chamado para ser um fazedor de discípulo de Jesus.
eu fui chamado para ser um fazedor de discípulo de Jesus. Isabelle, me ajuda lá nos slides, filha. Eu acho que a turma está precisando. A Isabelle faz parte da mídia, minha filha está precisando. Acho que estão precisando de ajuda lá, tá joia? Aleluia. Eu fui chamado para ser um fazedor de discípulo de Jesus. Vamos ler junto o que Jesus falou sobre isso? Aí eu queria que você estivesse lendo junto comigo, tá bom? Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Vamos lá? Leia comigo, diga: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Gente, que chamado especial! É um mandamento, é algo que veio do coração de Deus. Eu imagino aquele momento, momentos antes de Jesus ir ao céu. Ele chama os seus discípulos e é como se falasse: a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês é o que eu vou dizer agora. Vão e façam discípulos de todas as nações. É interessante a gente ver isso aqui, porque veja a visão de Jesus. Jesus pensa grande, Jesus pensa muito além. Ele mandou você fazer discípulos das nações. Aleluia! Alguém pode falar: não, peraí, pastor, das nações, isso é uma força de expressão. Não, a Bíblia fala em tribos, povos e nações que um dia vão se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho há de se dobrar. A Bíblia fala em uma grande multidão lá em Apocalipse, de povos, tribos e nações diante da presença do Cordeiro, e Jesus disse: vão e façam isso acontecer, façam discípulos das nações. Quando Jesus chamou todos os discípulos, quando Jesus chamou toda aquela turma que ficou cheia do Espírito Santo lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: permaneçam na cidade, até que eu envie sobre vós o meu Espírito, e depois vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Judeia e Samaria e nos confins da terra. Veja que há uma progressão. Jesus está falando: você vai fazer isso na sua cidade, depois você vai para um nível maior, você vai a um nível estadual, depois você vai a um nível regional, nacional, e depois você vai às nações. Jesus batizou com línguas estranhas. Um dos dons do Espírito é línguas estranhas, por causa das nações. E quando eles foram batizados no Espírito Santo, haviam pessoas de muitas nações que falaram: esses homens são leigos, como é que eles estão falando das grandezas de Deus na minha língua? É porque Jesus mandou fazer discípulo das nações. Eu vejo você alcançando as nações, muitos que estão aqui são chamados às nações, e eu creio mesmo que a sua vida será usada por Deus para causar um impacto tremendo. Um impacto tremendo. Veja que tremendo é o coração de Deus. Jesus deu um mandamento: ide e fazei discípulos. O apóstolo Paulo reforça isso, quando ele está discipulando Timóteo, cuidando de Timóteo, ensinando Timóteo. No capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 2, 2 Timóteo 2:2, Paulo disse: e as palavras que você ouviu de mim, Timóteo, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Paulo está dizendo a Timóteo: eu estou discipulando você, para você discipular outros que são capazes de discipular outros. Ele está dizendo: eu fui discipulado por Barnabé. Paulo era discípulo de Barnabé, discipulou Timóteo para discipular outros
que iam discipular outros. Ele está dizendo: nós fazemos parte de uma geração de discípulos, fazedores de discípulos. E eu digo para você, nós da Paz Church somos de uma geração de discípulos, fazedores de discípulo. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio que o apóstolo Paulo amaria viver na época em que nós estamos vivendo. Então nós fomos chamados para isso, para fazer discípulos, fazedores de discípulos. Nós somos uma igreja que acredita no discipulado. Isso faz parte do código genético da Paz Church. E eu tenho que falar algo para você hoje à tarde. Nós já temos falado muito sobre isso com a nossa liderança, mas nós estamos aperfeiçoando este discipulado. Eu só quero ressaltar que nós sempre temos discipulado um a um. Cada pessoa na nossa igreja tendo um discipulador. Todo mundo tendo uma pessoa, cada membro da Paz Church sempre tendo alguém mais experiente na fé, de mais tempo e mais vivência na fé, como o seu discipulador, alguém que vai caminhar junto, que vai investir na sua vida espiritual. E isso tem sido muito, muito precioso. Mas chegou o momento de nós vivermos uma nova fase. O que nós estamos chamando, isso foi proposto pelo pastor Eibe e pelo nosso presbitério nacional, e isso foi acolhido por unanimidade em todo o Brasil, um aperfeiçoamento no discipulado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lembra do seu primeiro aparelho de celular? Quem aqui lembra? Eu quero perguntar para os irmãos, quem aqui lembra do primeiro aparelho de celular? Clécio, você lembra daquele Motorola? Você lembra? Como é que era o nome daquele celular, gente? É o PT, como é que é? PT 550, aleluia. Essa era a referência. Chamavam de tijolão, de tijolo, né? Alguma coisa assim. E eu me lembro, Clécio, eu me lembro, quando eu vi aquele celular, né? Eu morava lá no Pará, era Telepará naquela época. Lançaram aquele celular enorme, eu fui lá, era lista de espera para ter uma linha de celular, viu? E eu fui ver o preço, eu já tinha meu emprego, eu trabalhava num banco. Mas você sabia que eu olhei o plano de 24 prestações e eu não dava conta de pagar a prestação? Era muito caro, era uma novidade. Depois o celular foi evoluindo, e depois ele foi diminuindo de tamanho. Mas eu me lembro, o pessoal usava celular naquela época, parecia um cowboy, armado aqui, a qualquer momento ele... grandão, e o cara saía muito orgulhoso, né? Aquele negócio aqui, todo mundo olhava, uau, ele tecnológico, ele tem um celular. E depois ele foi diminuindo, abrindo, fechando, depois ele não abria e fechava mais. Depois, eu me lembro, eu estava aqui em Fortaleza já, ano de 2005, 2006, chegou um irmão na nossa casa, e ele disse: eu tenho uma coisa extraordinária para te mostrar. Eu disse: o quê? Ele disse: uau, você não imagina o que eu tenho aqui? Eu digo: o quê? Ele puxou, parecia uma árvore de Natal, era o primeiro celular touch, era um chinesinho, daquele Xing Li, e ele apertava. E eu digo: meu Deus, Edu, aperta, não tem tecla. Amor, eu gritava: olha isso aqui. Não é? Era extraordinário, irmão, era extraordinário. Cada tecla era uma luzinha diferente. Eu nunca vi como tinha tantas luzes naquilo ali. E depois, hoje de manhã aconteceu algo comigo. Se você tem um celular da Apple, tem a Siri, que você conversa com ela. É a sua assistente no seu celular. O Android também tem isso. E eu estava aqui pregando e de repente o celular falou comigo. Eu não coloquei em modo avião. E eu falei alguma coisa que incitou o celular, a secretária do celular. Ela disse: eu não entendi o que você falou. Eu digo: eu devo estar pregando muito mal, nem o celular está entendendo. Mas o celular hoje tem essa capacidade de se comunicar com você. Isso foi uma evolução. Para que serve o celular? É para a gente se comunicar com os outros. Você usa o celular para se comunicar com outra pessoa, e o celular evoluiu, foi aperfeiçoado. Nós usamos o discipulado para nos conectarmos ainda mais com Deus. Isso também merece um aperfeiçoamento. Dê uma salva de palmas para o Senhor.
O que levou a nossa liderança a esse aperfeiçoamento? 3 coisas. Primeiro, o desafio de nós encontrarmos discipulador para todo mundo. Porque todo mundo, e eu quero dizer para você, nós ainda praticamos isso, nós não deixamos de acreditar no discipulado, nós não paramos de discipular, e esse foi sempre o nosso grande desafio, é encontrar um discipulador pessoal para todo mundo. Esse foi um desafio, para que todo mundo fosse bem discipulado. O segundo desafio que nós encontramos, nós começamos a ver pessoas sobrecarregadas, porque tinham que discipular muitas outras pessoas, líderes sobrecarregados, discipulando muita gente. O cidadão só discipulava Deus e o mundo, 2 pessoas, era muita gente. Isso trazia uma sobrecarga, e nós não queremos ver ninguém sobrecarregado. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós queremos um ambiente de leveza, mas de profunda espiritualidade. De profunda espiritualidade. Terceira razão, o desafio de nós termos muitos discipuladores, bem preparados para discipular outras pessoas, discipuladores maduros. E nós precisamos ser humildes, honestos e reconhecer, nós não estávamos conseguindo fazer isso, encontrar discipulador para todo mundo. Foi bom para aquele período que nós vivemos, até um tempo atrás, foi ótimo, foi maravilhoso, era para aquela época. Mas hoje Deus está trazendo um novo tempo, aperfeiçoando o discipulado. Mas a boa notícia é que assim nós vamos poder garantir que todo mundo vai ser bem pastoreado, todo mundo vai ser bem cuidado em nome de Jesus, amém? Tá ótimo, pastor, já entendi, não enrola não. Na prática, como funciona isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos desde o momento em que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. Vamos ver, vamos começar. Eu preparei um gráfico aqui, e essa é a primeira etapa, depois você vai conhecer a segunda etapa. Passo a passo de uma pessoa, é uma coisa meio técnica, mas é importante que todo mundo aqui, porque cada um aqui ganha uma alma para Jesus até o final do ano, então você vai precisar cuidar bem dessa nova ovelha, amém? Vamos partir do momento em que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. Então eu vou pedir para o André vir aqui comigo, que ele vai ajudar a gente a entender. Eu vou fazer um apelo. Quem aqui gostaria de entregar a vida a Jesus hoje? Levanta a mão, por favor. Aleluia, amém. Vem aqui arrependido, sobe aqui na frente, aleluia, aleluia. Dê boas-vindas, amém. Ele está, aleluia. Tudo jóia, André? Me ajuda aqui, fica aqui do meu lado. Esse é o primeiro passo. É a pessoa fazer essa decisão, entregar a vida a Jesus. Qual é o segundo passo? Nós queremos pegar esse novo convertido e introduzi-lo na vida da igreja local. Lembre-se de que a célula, ela serve como uma ponte de integração para integrar um novo convertido no meio da igreja. Então, eu vou levar o André para uma célula. Esse é o segundo passo. Ele começa a congregar na célula, na comunhão, no cuidado com os irmãos. Depois, o líder de célula vai chegar com ele e vai convidá-lo para fazer o acompanhamento inicial. O discipulador, traz aqui o material para a gente, filho, por favor. Obrigado, essa turma é sensacional. Então, eu vou convidar, eu vou chegar com o André e vou falar: querido, esse é o livro do discípulo, né? Ou seja, do novo convertido, e esse daqui é o meu livro. E nós vamos estudar esse livro juntos, vamos fazer o acompanhamento inicial, onde você vai aprender os primeiros passos para ser o seguidor de Jesus. Você vai descobrir a maravilha dessa vida com Jesus. Quem vai fazer isso? O líder de célula pode fazer, ou aquela pessoa que ganhou o André para Jesus pode estudar esse livro, ou então o líder de célula, ele pode designar alguém que vai estudar com o André, e a gente começa a estudar toda semana. Isso pode ser feito só com o André, mas se na minha célula 2 pessoas converteram, eu posso chamar os 2 e fazer com os 2 ao mesmo tempo. Isso é uma maravilha. Eu também vou falar para o André, nós temos um curso na nossa igreja fenomenal, você vai amar, você vai gostar demais, porque você vai descobrir o quanto Deus te ama, você vai saber sobre a sua salvação, você não vai ter dúvida, você vai ter certeza sobre a sua salvação, você vai descobrir as maravilhas do Senhor. Eu quero convidar você para estudar
na nossa escola ministerial e fazer a classe da nova criatura. Então eu estou fazendo esse acompanhamento com ele, e no domingo, antes do culto, ele está estudando na classe da nova criatura. Depois, eu vou convidar o André para fazer o curso de membresia. Inclusive, André, na primeira quinzena de novembro, aqui na igreja, nós vamos ter um curso de membresia. Você vai conhecer o coração da Igreja da Paz, a visão da Igreja da Paz. Você vai saber qual é o seu papel como membro dessa igreja, mas você vai descobrir quais são os privilégios de ser um membro da Paz Church, essa família maravilhosa que você já faz parte. Ele vai fazer o curso de membresia. Depois, o que vem? Vem o batismo nas águas. André, anota, irmãos, anotem, dia 24 de novembro vai ser um dia histórico na sua vida, será o dia do seu grande batismo, aleluia. Então ele vai ser batizado, esse é o 6º passo, ele vai ser batizado, e ele também vai concluir, porque para ser batizado ele tem que ter chegado só até a lição 5 do acompanhamento inicial, vai concluir o acompanhamento inicial, vai concluir a classe da nova criatura e vai continuar sendo pastoreado. Cuidado, ele vai continuar estudando na escola ministerial. Terminou a classe nova criatura, André, tem um curso sobre família. Eu sei que você já tem um casamento, uau, fantástico. Mas agora ele vai receber um upgrade. Seu casamento vai ser 8.0. Aleluia. Fantástico, vamos estudar sobre casamento, sobre criação de filhos, né? Vamos supor que o André tem 16 anos, vamos para a classe do romance real, aleluia, e ele vai continuar estudando, e fazendo muitos cursos, ele vai terminar o curso de família cristã, ele vai fazer um curso sobre vida devocional, vai aprender a estudar a Bíblia, a conhecer a Bíblia, tirar tempo com Deus. Vamos fazer um outro curso de relacionamento interpessoal, porque é tão importante você saber se relacionar bem com seus irmãos e as pessoas da nossa sociedade. E o André vai crescendo. Depois, ele continua sendo amado na célula, e aí ele passa, na realidade isso já começou, porque ele já está congregando na célula, ele passa a ser discipulado através do bom pastoreio da célula. O líder de célula e a sua célula vai pastorear muito bem a vida do André. Eles vão cuidar do André. Todas as programações da igreja, eles vão estar envolvendo o André. André vai ter um acampamento de casais. André, vamos fazer a sua inscrição. André, você ainda não foi para o encontro com Deus? Vamos para o encontro com Deus, André. Ai, André, vai ter uma programação só para pais, envolvendo educação de crianças. Vamos, André. Uau, André, tem isso, tem aquilo. André, nós vamos ter uma comunhão, nós vamos ter um jogo de vôlei, vai ter um café da manhã da nossa célula. E você explica aí, André, você quer trazer leite, café ou tapioca? Eu soube que você faz uma tapioca molhadinha, com queijinho na borda e recheada de camarão. André traz isso para a gente, vamos ter comunhão. E ele é amado, ele é cuidado, ele vive nesse convívio da célula com muitos irmãos, estudando, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo em Cristo, congregando no grande avião, voando alto. O culto de celebração da célula, ele vai sendo pastoreado. Esse é o ponto 7. Ele está sendo discipulado através do bom pastoreio da célula. Jesus discipulava um a um, mas discipulava aquele grande grupo, como se fosse a sua célula. Você vê momentos onde, por exemplo, o Sermão da Montanha, onde Jesus conta algumas parábolas. Você vê que Jesus está reunido com todos os seus discípulos. Era a sua célula. E ele estava discipulando aqueles homens através do seu pastoreio na sua própria célula. O André vai crescendo em Deus, vai crescendo em Deus. Um dia, o líder de célula do André vai chegar com o André e vai dizer: André, você já percebeu que você é uma pessoa que tem dons e tem talentos? O André vai dizer: sim, eu tenho dons e tenho talentos. Pois é, André, Deus quer usar os dons, porque todos esses talentos naturais, você tem talentos naturais, irmão? Você reconhece?
né? É talento, coisas que Deus deu para você, exclusivamente para você. Você vê, eu tenho um dom, tem gente que tem dom de falar, fala muito bem, tem gente que já tem dom de escutar, tem gente que tem dom de servir as outras pessoas, são dons e talentos, e eu falo, André, Deus quer usar esses dons e talentos, então eu quero encorajar você a começar a conversar com Deus, perguntando para Ele, Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? O Senhor tem dado para mim, Senhor, dons e talentos, como é que o Senhor quer que eu sirva a tua igreja? Como é que o Senhor quer que eu sirva os meus irmãos? Como é que o Senhor quer que eu te sirva com esses dons e talentos? Mostra, Senhor, mostra, Senhor. E eu começo a orar como líder de célula com o André. Um dia, a gente está passeando no shopping, eu e o André, nós vamos assistir o novo filme do Batman, aleluia, ou o Quarteto Fantástico, aleluia, ou nós vamos com as nossas esposas para assistir o remake de Love Story, e conversando ele diz, enquanto a gente come aquele sanduíche de 4 andares, ele fala para mim, acho que eu ouvi Deus falando comigo sobre o meu chamado. É mesmo? Eu disse, é. Ele pode falar várias coisas, uma delas ele pode dizer, a minha esposa sempre disse que eu canto muito bem, ela fica muito animada quando eu estou tomando banho, porque eu canto, e sabe, eu sempre gostei de cantar, eu sempre gostei de tocar violão. Você sabia que eu ganhei um violãozinho, e era um violãozinho de verdade, quando eu tinha 6 anos de idade, eu já comecei a tocar, e eu aprendi a tocar sozinho, nem tinha YouTube na época, sabe, eu acho que o meu chamado é na área de louvor e adoração. Uau, sério, André? Uau, então vamos lá, eu quero apresentar você para os irmãos do Ministério de Louvor, para você desenvolver esse dom e talento. Talvez ele diga, pastor, eu gosto de fazer coisas, eu gosto de servir pessoas, eu gosto de estar, eu fico vendo aqueles irmãos com a camisa voluntário lá na igreja, aí pastor, eu fico ali na cadeira assim, mal consigo sentar, eu já fico assim, todo agoniado, pastor, eu quero uma camisa dessa, eu quero fazer alguma coisa. Esse é o seu chamado, é de servir as pessoas, amém. E qual é a área que você sente disposição? Não, eu gosto de estar lá no estacionamento. Não, eu quero, talvez ele diga, pastor, eu e a minha esposa, não é só comigo, pastor, é eu e a Andréia, porque o nome dele é André, a esposa é Andréia. André e Andréia, como eles não foram cantores de música sertaneja, eles são pastores, aleluia, são líderes aqui nessa igreja. Mas deixa eu te dizer, eles dizem, nosso chamado é igual, nós gostamos de criança. Para você ter uma ideia, quando a gente não tinha nossos filhos, a gente falava com a vizinha, que quando ela quisesse sair, deixar as crianças lá em casa, é o que nós gostamos. Uau, Paz Kids, são chamados. Talvez ele diga assim, pastor, o meu chamado, ai pastor, eu tenho um chamado, pastor, e eu tenho um chamado para liderar um ministério. Eu digo, uau, que visão ousada, liderar um ministério, eu quero liderar um ministério novo aqui na nossa igreja. É mesmo? Ele disse, eu já tenho até um nome, pastor. Qual é o nome? Ele disse, é o ministério da 100ª ovelha. 100ª ovelha, Jesus falou sobre ela. A Bíblia diz que o bom pastor deixou 99 ali no lugar, no aprisco, e foi atrás daquela que tinha se afastado, a 100ª ovelha. Então, pastor, eu quero ser preparado para isso, para liderar esse ministério, eu quero ser um líder aqui na igreja, eu tenho um chamado, pastor, é para liderar, meu negócio é liderar. Lá na empresa eu sou líder, na minha escola eu era líder, aonde eu vou eu viro líder, então aqui eu vou ser líder também, eu já sei que vai ter muita gente nesse ministério, nem começou, eu tenho chamado para ser líder na casa de Deus. E aí, pastor, é o seguinte, como é que vai funcionar? Todo desviado, é só me dar um nome que eu vou atrás, a ovelha é minha, não escapa, nós vamos atrás. É mesmo? Nós vamos fazer serenata para ele,
Ele vai acordar com uma serenata, volta para Jesus, que Jesus te ama. Nós temos ideias assim, fantásticas. Nós vamos fazer sessão de cinema, vamos alugar o Iguatemi, uma sala de cinema só para gente que se afastou de Jesus. Eu creio que talvez isso não aconteça, porque não é tanta gente assim, mas ideias loucas. Amém, você quer ser um líder? Amém. E aí, gente, você precisa entender. Na vida da gente existem vários estágios, e cada estágio exige uma preparação, e nos leva a determinados processos. Por exemplo, quando você é criança, como criança, o que é que você faz? Você brinca. Ser criança é época de brincar. Mas a criança vai crescendo, a mamãe diz, você vai brincar, mas você vai estudar, você vai para a escola. Então eu brinco e estudo. Eu vou crescendo, aí eu tenho que terminar o meu ensino fundamental. E aí eu vou crescendo, aí tem ensino médio. E lá em casa já me dão várias responsabilidades. Sou responsável, jogar o lixo, eu tenho que lavar louça. Eu já tenho minhas obrigações, que meu pai e minha mãe, meu pai diz, você tem que limpar o carro todo final de semana. Então eu já tenho as minhas obrigações, porque eu estou crescendo na minha família. Depois eu tenho faculdade. Depois eu vejo aquela menina linda, me apaixono por ela e eu resolvo casar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho um lar para sustentar. Então, são vários momentos na vida da gente. No corpo de Cristo, na vida da igreja local, na sua vida espiritual, não é diferente. Você está progredindo na fé, você está amadurecendo na fé, você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, como diz a Bíblia. Então, quando chega esse momento que ele está crescendo, nós falamos, nós queremos dar o próximo passo. E o próximo passo, você está sendo discipulado através do pastoreio da sua célula. Agora você vai ser discipulado um a um, porque faz parte dessa nova etapa de líder na casa de Deus. Talvez ele diga, pastor, eu amo pessoas, eu não sei ver alguém sofrendo, eu não sei ver alguém passando necessidade, eu não sei ver alguém que a família não está feliz. E eu aprendi que existem dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva à eternidade sem Deus. Eu vejo uma pessoa, eu estou num lugar onde tem muita gente, eu fico agoniado, eu fico, meu Deus, e essas pessoas não te conhecem, pastor. Eu acho que eu tenho um chamado para amar as pessoas, para acolher as pessoas, para cuidar das pessoas. Eu acho que eu tenho um chamado pastoral na minha vida, é um chamado para cuidar de vidas. Eu acho que eu tenho um chamado igual ao seu, de ser um líder de célula. Uau, que chamado tão nobre, André! A Bíblia diz que esse é um chamado muito nobre, aleluia, que formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Então nós queremos investir em você e te ajudar nesse processo. Aí a gente vai vendo como você tem caminhado, como você tem amadurecido. Chegou o momento, nessa nova etapa, de você ser discipulado um a um. Então, nós vamos, nesse aperfeiçoamento do discipulado, continuar discipulando um a um. De novo convertido, até descobrir o seu chamado. Porque às vezes a pessoa diz, pastor, meu chamado é levar pessoas para a célula, para a gente ganhar uma para Jesus. O meu chamado é servir no ministério. Pastor, o meu chamado é estar no estacionamento recebendo pessoas. O meu chamado é ceder um dia para eu servir aqui na minha igreja. O meu chamado é de aconselhar as pessoas, é de dar aula na nossa escola ministerial. Amém, você vai exercer o seu chamado e você vai ser muito bem discipulado através do bom pastoreio da sua célula. Mas se você chegou nesse nível, onde você diz, eu quero ser um líder na casa de Deus, você agora vai viver um novo momento na sua vida, onde você vai ser discipulado a um. O que nós estamos dizendo é que nós não estávamos conseguindo discipular um a um todas as pessoas da igreja. Nós não conseguimos, mas nós conseguimos discipular todos os líderes, um a um. Sendo assim, a liderança é discipulado a um, e todos os irmãos da igreja também são discipulados
através do bom pastoreio da sua célula. Assim, todo mundo tem saúde espiritual. Assim, todo mundo cresce no conhecimento de Deus. Assim, todo mundo é bem discipulado. Assim, todo mundo é muito bem cuidado. Aleluia. Para Jesus e para o André. Dê uma forte salva de palmas. Obrigado por me ajudar, André. Perguntas? Sim, pastor, a minha é a primeira. Sim, qual é a sua pergunta? E eu, pastor, que já era discipulado, como é que eu fico? Você continua sendo discipulado. Nada muda. Seu discipulador não vai chegar com você e vai cantar aquela sofrência. Foi bom enquanto durou. Não. Ele não vai fazer isso. Ele não vai chegar com um discípulo e vai falar: olha, foi bom eu ser seu discipulador, mas agora tudo mudou na igreja e discipular não funciona. Não. Nós estamos fazendo isso dos novos convertidos em diante. Amém? Quem já era discipulado a um, continua sendo discipulado a um. Aleluia. É um privilégio. Pergunta número 2, pastor. A pergunta é minha, mas não tem nenhuma exceção? Claro que tem. Uma das coisas que a visão do MDA ela não é inflexível. Ela é totalmente flexível. Então, uma pessoa, por exemplo, inclusive, irmãos, hoje de manhã nós lançamos uma profecia aqui na igreja. E eu quero que você concorde em fé comigo sobre essa profecia. Você está pronto para isso? Vamos supor que um líder de facção converte. Você diz: uau, pastor, fala baixo. Não tenha medo não. Isso vai acontecer. Não aplaude, espera aí, segura a onda. De manhã nós profetizamos isso. E aí converteu um líder de facção, sabe, e ele está empolgado com Cristo e tudo é novo. E nós vamos chamar ele, vamos falar: nós queremos te acompanhar para ajudar você a virar o jogo da sua vida, para começar uma nova vida com Cristo. Alguém que converteu e diz: ai, o meu casamento, meu casamento está assim, ó, na pelica, assim, tá quase caindo. Eu preciso de ajuda no meu casamento. Claro, eu vou pegar um casal experiente, nós vamos discipular esse casal para sarar o casamento. Nós continuamos discipulando a um. Talvez alguém diga: eu entendi o que é o discipulado, e eu vi que ele é totalmente bíblico, e eu quero ser discipulado através da minha célula, mas eu preciso de um acompanhamento individual. Eu quero, é uma necessidade minha. Eu quero ter um discipulador pessoal. Você quer? Uau, fantástico, palmas para você. Nós vamos conseguir um bom discipulador para você, porque nós continuamos discipulando um a um e através do bom pastoreio da célula, porque nós acreditamos no discipulado. E a profecia, pastor, deixa eu explicar para você. De manhã eu creio que nós fomos movidos pelo Espírito Santo. Eu não creio que nós fomos movidos por emoções. Nós não vivemos pelo que vemos, não vivemos por emoções, vivemos pela fé e pelo falar do Espírito Santo de Deus. E de manhã nós lembramos daquele texto. Jesus disse: se de alguns perdoardes os pecados serão perdoados. Jesus disse: se retiverdes esses pecados serão retidos. Mas se você declarar perdão de pecados, haverá perdão de pecado. Princípio número 1 é esse: a autoridade da igreja. Princípio número 2, a autoridade da igreja. Tudo o que ligardes aqui na terra haverá sido ligado. Lucas, eu vou precisar de você. Tudo o que ligardes aqui na terra haverá sido ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra haverá sido desligado no céu. Então, de manhã, nós oramos e profetizamos que dentro dos próximos 6 meses, estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em março, em Fortaleza, haverá uma grande notícia. Isso está sendo gravado e registrado, da conversão de um influente líder de facção. Não aplauda.
Você não tem que aplaudir, você tem que concordar em fé, junto comigo. Porque se não acontecer, você não vai dizer, foi o pastor, fomos nós, irmão, você está comigo nisso. Mas eu creio que vai acontecer. Isso é um teste para a sua fé. Mas se nós ligarmos, será ligado no céu. Levante sua mão direita. Deus, ore comigo. Deus, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, eu profetizo, está ligado na terra, já foi ligado no céu, que milhares de pessoas vão converter em Fortaleza. E dentro dos próximos 6 meses, um conhecido líder de facção, em nome de Jesus, está ligado. Obrigado, Jesus, amém. Agora você pode aplaudir. Nós acreditamos no discipulado, por quê? Irmãos, porque o discipulado nos leva a sermos como Jesus. Qual era o plano original de Deus? O plano original de Deus é que o homem fosse a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, Deus criou Adão, Deus criou Eva. A homem e mulher, Deus os fez. A Bíblia diz que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esse sempre foi o desejo de Deus. Nós somos aquilo que nós mais contemplamos. Por isso que Deus vinha ao jardim todos os dias na viração do dia para discipular o homem, para que o homem realmente fosse a sua imagem e semelhança. Então, o discipulado é uma coisa que nos leva a sermos como Jesus. E o plano original de Deus, nesse sentido, é que sejamos como Ele, através do seu Filho amado. Quem olha para Jesus, contempla Jesus, fica parecido com Jesus. Quem contempla Jesus, fica semelhante a Jesus. É o plano original de Deus, que você seja como Jesus. Eu vou repetir. O plano original de Deus é que você seja como Jesus. E eu quero te mostrar isso em 3 perspectivas. Na perspectiva do passado, na perspectiva do presente e na perspectiva do futuro. Como assim? Passado, presente e futuro. Perspectiva do passado. O apóstolo Paulo colocou isso em Romanos 8, 29. Ele diz que aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem, no passado olhando para o futuro, mas lá no passado Ele predestinou, lá no passado Ele desejou, lá no passado Ele determinou, para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus, semelhante a Jesus. No passado, Deus já definiu isso. Ah, tudo bem, isso é no passado. E hoje, pastor? Porque eu quero ver o hoje. Olha para mim. Olha quem eu sou. Você acha mesmo que eu tenho cara de Jesus? O que está acontecendo com você? No presente, a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, diga nós, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Qual é a sua realidade espiritual hoje? A sua realidade espiritual hoje é que você hoje, domingo, amanhã é segunda, o hoje, amanhã será segunda, correto? Então é hoje. Hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, todos os dias. Hoje, presente, nós não seremos. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Eu estou sendo transformado
de glória em glória, na imagem de Jesus. Hoje eu estou sendo transformado na imagem de Jesus, semelhante a Jesus, parecido com Jesus. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Sabe por quê? Porque essa é a sua realidade espiritual. Sua realidade espiritual. Talvez você diga, e é a Bíblia que diz isso, mas eu não sinto isso. Tanto que eu não creio nisso. Sabe por que você não crê? Porque você tem ouvido a voz do inimigo. Porque deixa eu te dizer, o diabo não te enxerga direito. O que é isso, pastor? É verdade. Você olha para o seu irmão, você vê ele colorido, sim ou não? Ou seu irmão está preto e branco? Está colorido. A camisa dele é verde com azul, é rosa, é branco. Ele é louro. Ou nem cabelo ele tem, eu não sei. É seu irmão. Ele está aí do seu lado. Mas você vê para ele e enxerga ele colorido. O diabo não enxerga você colorido, ele enxerga você avermelhado. Sabe por quê? Porque entre você e o diabo tem o sangue de Jesus. Tem o sangue de Jesus. Então, ele não te vê direito. Você já viu o aluno, quando estuda, responde a prova, e aí ele responde todas que sabe. As próximas ele chuta. Então o diabo não te vê direito. O que ele fala não é porque ele vê, é porque ele chuta. E às vezes ele chuta, ele está vendo alguém animado com Cristo, crescendo em Cristo. Aí ele chama a demoniada, se reúne lá no inferno e fala, e aí galera, temos que acabar com essa festa aí, senão o cara vai ganhar todo mundo para Cristo antes do tempo. Então vamos fazer alguma coisa, vamos confundir a identidade dele, vamos. E o que a gente fala? Olha para ele, avermelhado. Existe um sangue carmesim. Nós não podemos tocá-lo, porque tocou, dá um choque no capeta. Então vamos jogar uma mentira na mente dele. Vamos chutar, vamos dizer que ele é um promíscuo, vamos dizer que ele é um imoral, é mesmo, vamos inventar isso, vai que pega. E esse cristão, porque não entende essa verdade do mundo espiritual, aceita isso, e aí o inimigo chega, aquela demoniada toda, promíscuo, imoral, quem é você, seu mesmo diante, aí ele, é mesmo, né? Eu não mudei, eu sou imoral, eu não valho para nada. Aí colou. Não aceite as mentiras do diabo. Você sabe quem você é. Você sabe qual é a sua identidade. Você já passou da época de condenação. A Bíblia diz que você é uma nova criatura. E aqueles que estão em Cristo Jesus já não vivem mais debaixo do peso do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Entre você e o inimigo, ele não pode tocar você. Entre você e o inimigo tem o sangue do Cordeiro. Mentira! Eu sou lavado no sangue do Cordeiro, justificado por Deus, sou a própria justiça de Deus. Sai correndo. Essa é a sua realidade espiritual. E se ele falar, você é isso sim, aí você diz, 2 Coríntios 3,18, Satanás, sabe o que acontece ao meu respeito? Eu estou sendo hoje transformado de glória em glória. Alguém daqui que está aqui hoje à noite poderia dizer, pastor, isso não é verdade, pastor, eu estou vendo, ainda tem coisas que eu faço, que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. É por isso que você está sendo transformado. Mas a cada dia que passa, você fica melhor. A cada dia que passa, o Espírito Santo te dá um upgrade. Ele te leva para você voar mais alto. Ele te faz uma pessoa melhor. Apenas acredite no que diz a Bíblia. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que essa Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. E a palavra diz que eu sou. E eu estou sendo transformado
de glória em glória, de glória em glória. Eu estou sendo transformado de glória em glória, em glória, em glória, em glória, em glória. Hoje você vai sair daqui assim, de glória em glória, em glória, em glória, em glória, em glória, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória. É o presente e o futuro, perspectiva de futuro. 1 João capítulo 3, versículo 2, isso é muito animador. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Meu Deus, Jesus, eu estou com vontade de Jesus. Esse texto, irmão, esse texto, ele é escatológico. João está falando aqui do futuro, da eternidade. Quando Jesus voltar, se manifestar, você vai ver Ele. E quando você olhar para você, você já é que nem Ele, semelhante a Jesus. Por isso que Jesus te quer como discípulo. Você é discípulo para ser semelhante a Jesus. Aqui na Paz Church, nós não discipulamos pessoas. Ele vai ser discipulado para ele não desviar. Errado. Ele vai ser discipulado para ele se tornar um líder. Errado. Vai ser discipulado para ser a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Discipulado é para fazer você igual a Jesus. Por isso, nós amamos o discipulado. 3 perspectivas: passado, presente e futuro. Todas elas apontando na mesma direção. O propósito eterno de Deus de sermos semelhantes a Ele, a imagem e criação dEle, a imagem e semelhança dEle, semelhantes a Jesus. Sou discipulado. Acreditamos no discipulado, porque o discipulado nos leva a sermos como Jesus. Mas nós não somos só discípulos, somos discípulos, fazedores de discípulos. E nós fazemos discípulos para que o plano original se cumpra em toda a terra. Plano original de Deus. A glória em todos os cantos, em toda a terra. O reino de Deus, o governo de Deus aqui na terra. Jesus orou: seja o teu reino, traz o teu reino aqui, Senhor, faça a tua vontade aqui, governa na terra com os princípios do governo do céu. Qual é o plano de Deus? Plano original de Deus é o reino de Deus implantado em toda a terra. O plano original de Deus, a terra coberta pela glória de Deus. O plano original de Deus, todos os homens alcançados, salvos e transformados pela graça de Deus. Plano de Deus, todos os filhos de Deus semelhantes a Jesus. Então nós fazemos discípulos para que esse plano aconteça. Fazer discípulos é cumprir o chamado original de Deus. No Éden, Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e governai-a. Com Jesus, Ele disse: ide, portanto, por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Fique em pé, por favor. Não saia, porque eu não encerrei. Não saia do seu lugar. Qual é o título da mensagem de hoje? Eu? Um discípulo? Qual é a sua resposta para isso? Só aquele lado responde. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Lá atrás, aquele grupo, qual é a resposta?
Esse grupo aqui, eu quero ouvir bem forte, hein? Aquele grupo lá atrás, eu não ouvi. Qual é a resposta? Esse grupo aqui. Esse grupo aqui. Esse grupo ali. Esse aqui. Esse aqui. Segura. Só as mulheres. Só os leões. Toda a igreja. Não aplaude. A resposta é sim. Eu sou um discípulo. Mas eu não sou só um discípulo. Eu sou um discípulo, fazedor de discípulos. Aleluia. Aleluia. Agora você pode aplaudir. Repita em voz alta comigo. Diga eu, um discípulo. Diga sim, um discípulo. Mas não somente um discípulo, mas sim um discípulo fazedor de discípulos para a glória de Deus. Aleluia. E você vai sair daqui com essa verdade. Eu sou parecido com Jesus. Eu sou semelhante a Jesus. Você vai sair daqui hoje declarando, porque aquilo que o homem declara, ele é. E isso está lá em Deuteronômio. Isso não é pensamento positivo. Isso é o positivismo da Bíblia a seu respeito. É a declaração da Bíblia sobre você. Está lá em Deuteronômio. Procura na sua Bíblia. Aquilo que o homem é, ele se torna. Então você vai sair daqui hoje declarando essa verdade sobre a sua vida. Eu estou sendo transformado de glória em glória. O presente mostra isso. O passado já demonstrou. E meu futuro está garantido. Eu estou sendo transformado de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. A imagem de Jesus, a imagem de Jesus. Eu estou sendo transformado. A imagem de Jesus, a imagem de Jesus, a imagem de Jesus. Semelhança de Jesus, de glória em glória, de glória, de glória em glória, em glória, de glória em glória. A imagem de Jesus. Você vai chegar na sua casa hoje assim. Irmão, nós não somos normais. É igual aquela velhinha na frente do cemitério. Nós não somos desse mundo. Essa é a sua postura. De glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Você vai chegar no seu trabalho assim amanhã. Você entrar, você bota o pé direito. Você entra. O patrão vai dizer: o que é isso? Você vai dizer para ele: essa é a minha realidade espiritual. Como assim? Eu cheguei melhor hoje aqui, porque eu estou sendo transformado de glória em glória, em glória, glória, em glória, glória, em glória. A imagem Jesus, parecido com Jesus, semelhante a Jesus, semelhante a Jesus, semelhante a Jesus. Eu estou sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Somos discípulos e fazemos discípulos para sermos como Jesus. Quem quer isso para a sua vida? Aleluia.